Bom, pessoal, a verdade é uma só. Nós não podemos nos enganar com esses líderes religiosos, né, dos dias de hoje, do século 21, do ano de 2019, nem tampouco com os do passado, porque na verdade eles têm o mesmo espírito, eles têm o mesmo pensamento. Essa gente não se converte, essa gente é avarenta, essa gente só pensa em manipular as pessoas, em arrancar o que as pessoas têm, em riquezas, em coisas desse mundo. E por causa da avareza, da ganância, essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. São capazes de fazer qualquer coisa para manter o seu poder, para manter os seus status nesse mundo, manter as suas empresas, né? Manter o seu dinheiro. Por quê? Porque eles são filhos da perdição, eles são mundanos, eles não se convertem, eles não têm como se converter, porque eles estão atolados na mentira, no engano, né? Você veja que há mais de 2000 anos que o sistema religioso vem mentindo, vem enganando as pessoas, enganando o povo, né? Em todas as nações, tanto o católico tradicional, como agora o evangélico, o chamado evangélico pentecostal. Essa gente vem enganando a humanidade desde a morte e ressurreição do Senhor Jesus, que ele foi levado aos céus, e depois da morte dos apóstolos, entraram muitos homens dentro da igreja com falsas doutrinas, né? Com falsos ensinamentos, e de lá para cá tá essa parafernália. As pessoas ficaram totalmente cegas a respeito da graça de Deus, do Evangelho, né? E eles executaram muita gente que não concordava, né, com a mentira, foram executados. Você veja que na época da Inquisição, a própria Igreja Católica matou centenas de pessoas, milhares e centenas de pessoas. As pessoas eram proibidas até de lerem a Bíblia. Nós não estamos falando aqui mal dos católicos, mas da cúpula católica, assim como a cúpula evangélica hoje, com esses lobos vorazes que estão aí fazendo comércio com a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente até pensa que eles têm condições de se converterem, mas você veja que eles não ligam para as coisas espirituais, para as coisas do reino de Deus, para as coisas do céu. Eles não ligam para essas coisas para ele não importa. Isso já está provado. Veja aqui na Bíblia, na palavra de Deus, por exemplo, no livro histórico de Mateus. Digo o livro histórico de Mateus porque Mateus não escreveu evangelho nenhum, porque o evangelho começa depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O evangelho verdadeiro da graça de Deus começa depois da cruz, né? Que são as boas novas, anunciar as boas novas da salvação. Se Jesus não tinha morrido ainda aqui na época de Mateus, Jesus ainda não tinha morrido, né? Antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, não tem evangelho, não tem boas novas, né? Não tem como anunciar boas novas. Mas depois que Jesus morre, ressuscita e estabelece a graça, aí sim há boas novas para se pregar para as pessoas, que é o que nós estamos pregando para vocês. A palavra da graça de Deus, anunciando a você que Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, te libertou da morte, do pecado, do inferno, do diabo, do saci pererê, da assombração, da mula sem cabeça, de quem você imaginar. Jesus te libertou de todas essas coisas e colocou o Espírito dele dentro de mim, dentro de você. Hoje nós estamos libertos. Isso é evangelho. Você veja que os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, todos estavam debaixo da lei, inclusive o próprio Jesus, porque estava num corpo de carne judeu, né? Ele também estava debaixo da lei. Então, antes da cruz, antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus na cruz, não existe evangelho. Por isso que Marcos, Lucas, Mateus, João, esses livros são livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Conta os atos de Jesus, as coisas que eles viram Jesus fazer segundo a carne. Por isso que Mateus, Marcos, Lucas e João
Não é evangelho. São livros históricos, são relatos, né, que eles viram e colocaram aqui, escreveram o que eles viram. Inclusive tem muita corrupção também nesses livros, porque ao longo dos séculos a Bíblia vem sendo mexida por homens, por teólogos, por estudiosos da Bíblia. Eles fazem reuniões e colocam a mão na Bíblia para fazer as traduções, né? Porque de tempos em tempos a linguagem do ser humano vai mudando. Uma coisa que você falava de um jeito antigamente, você fala de outro. É a mesma coisa, mas nós falamos de outro jeito, né? Então é necessário que haja sempre uma edição da Bíblia. E é justamente nessas edições que eles tiram uma coisa daqui, colocam outra coisa ali. Vou lhe dar um exemplo. Todos os religiosos, eles leem o livro de Hebreus e eles dizem que não sabem quem é o autor. Mas nós que somos da graça de Deus, nós que temos olhos iluminados e a mente de Cristo, sabemos perfeitamente que o autor do livro de Hebreus é o apóstolo Paulo. Vocês vejam que até isso eles já tiraram. Eles dizem que não sabe quem é, está lá, aos Hebreus, né? Aí ninguém sabe quem escreveu o livro dos Hebreus. Está claro ali que é o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque o livro de Hebreus, ele desmonta toda essa pregação de inferno, de diabo, de judaísmo, de lavamento, de batismo nas águas. Ele desmonta os pilares das religiões, dos líderes religiosos. Então eles fizeram questão de tirar o nome de Paulo. Mas aquilo ali é claramente o apóstolo Paulo falando. Se você prestar atenção, você vai ver que é o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o homem que recebeu o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo no terceiro céu, quem está falando, porque nenhum discípulo desses aqui teria condições de falar, de revelar aquilo que está ali. Então, você tem que entender, muitas vezes a gente ora por esses homens, por esses líderes religiosos, mesmo sabendo que eles são maus, são enganadores, eles ouvem a palavra também, eles veem as denúncias, eles sabem que estão errados, mas eles não mudam. Por que eles não mudam? Porque eles têm amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Você veja que tem políticos agora no Brasil fazendo barbaridade com as pessoas, envolvidos com tráfico, envolvidos com milícias, envolvidos com morte de outras pessoas, e o povo evangélico está sendo induzido a achar que esses homens são homens de Deus, que são pessoas de Deus. Mas por que o povo evangélico está cego? Porque as lideranças religiosas estão levando eles à cegueira. Não estou aqui falando de política de esquerda, nem de direita, nem de centro de macumba, nem de lugar nenhum. Mas estou mostrando para vocês que pessoas perversas, homens políticos perversos que já assassinam pessoas, fazem, e eles estão pintando a imagem desses homens como se fossem pessoas de Deus. A moda agora é matar as pessoas e pegar a Bíblia, né, e dizer que está com Jesus, usando o nome de Jesus para fazerem falcatruas, corrupção, barbaridades, assassinatos e outras coisas mais. E o povo de Deus cego, né? O povo de Deus seguindo. Você não tem que seguir nem direita nem esquerda. O seu caminho é o caminho de Deus, é o caminho de Jesus. Não importa se um político é de esquerda, de direita, de centro, ou seja lá de onde for. Se ele está praticando o mal, se ele está na corrupção, se ele está na violência, se ele está atacando os pobres, fazendo as pessoas sofrerem, você não deve apoiar esse tipo de coisa simplesmente porque você idolatra o seu líder religioso, porque você idolatra o seu pastor, o seu padre, o seu reverendo, o seu apóstolo, ou seja lá quem for, quem ilude você fazendo com que você vote nessas pessoas. Por que ele quer que vocês votem nessas pessoas? Porque é com essas pessoas que eles vivem na corrupção. Eles pegam o dinheiro do governo para colocar nas empresas deles, né? Eles dependem desses homens de deputados, senadores, presidentes. Para quê? Para defender eles, para que eles não vá cair na mão da justiça. Porque se a justiça investigar a vida deles, eles serão todos presos. Então, quando eles têm o poder político, eles passam a se livrar dessas coisas, humanamente falando. Então eles têm o poder político, o poder do judiciário na mão.
Eles querem o poder político, o poder do judiciário para poder dominar o judiciário. Eles querem o poder da mídia para poder perverter as pessoas, para poder se defender, né? Entre aspas, né? Defender as mentiras deles. Eles querem tudo, eles querem todo tipo de poder que tem nessa terra, eles querem a favor dele. Por aí você já vê que a Bíblia diz que quem tem o braço de Deus não precisa do braço do homem. Ah, você tem que votar nesse deputado, ou nesse presidente, ou naquele outro, porque ele vai defender a obra de Deus. Quem vai defender a obra de Deus? Já está dizendo, obra de Deus. Se a obra é de Deus, quem defende a obra de Deus é Deus. Deus não precisa de político para defender a igreja dele, né? Fosse assim, os apóstolos também iam atrás de prefeito, de governador, de todo mundo para defender eles, quando eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos porque viviam na verdade. Na verdade. Esses de hoje são perseguidos porque eles vivem na corrupção, tanto explorando o povo da igreja, como também no meio da corrupção política. E aonde existe corrupção, você pode ver, tem um líder religioso lá, seja ele católico, espírita, evangélico. Não estou aqui falando mal do povo espírita nem dos católicos, não, porque são filhos de Deus também, Deus ama todos eles. Mas é a liderança que está corrompida. E como você é guiado por essa liderança, você acaba também se corrompendo. Porque se o povo sofrer, aquelas pessoas que não vão na sua igreja estão no mundo sofrendo, você vai sofrer também. Porque as leis é para todos, né? Quando ele coloca uma lei lá que prejudica as pessoas que estão fora da igreja, eles também estão prejudicando você. Isso os líderes não mostram a você. Ele está prejudicando você também está sendo prejudicado. Quando ele corta o salário do povo brasileiro, ele está cortando o seu também, né? Agora, só que o seu líder está rico. O seu líder não vai precisar de aposentadoria, não vai precisar de nada, porque ele está rico. Ele está milionário, né? E ele tem você também para dar dízimo, né? Que nem existe mais isso, né? Que Deus nunca ensinou que você tem que dar dízimo, você é um estrangeiro, é um gentil, você nem judeu é. Porque nem mesmo o judeu, que Deus deu a lei para eles dar o dízimo, que era comida, não era dinheiro, eles não dão. Então, eles têm você, além de ter milhões, além de não precisar de aposentadoria, eles ainda têm vocês para levar o dinheiro lá para eles, contadinho, o dízimo, a oferta, né? E agora, final de ano, eles estão tudo oriçado, para justamente o quê? Botar a mão no seu 13º, né? Para que você... e eles dizem a você que você não pode passear, você não pode ficar fazendo compras, você tem que parar de ser consumista, né? Tudo isso ele está falando para você não gastar o dinheiro. Ele não quer que você compre um sapato, uma roupa para o seu filho, ele não quer que você compre um peru de Natal, ele não quer nada. Não quer que você faça uma ceia com a sua família, nada, ele vai fazer com a dele. Mas ele diz a você que você tem que economizar, que você tem que isso, que você tem que aquilo. Tudo aquilo para você não gastar o dinheiro para justamente agora, no final do ano, depositar na conta deles. Depositar no famoso altar. Por quê? No final do ano, todas as empresas deles, os funcionários que trabalham nas empresas, vão precisar receber o 13º. E quem vai pagar o 13º dessa gente? Quem vai pagar? Quem vai pagar, por exemplo, o pessoal da fazenda, os repórteres, os atores? Quem vai pagar? Você. Você é que vai pagar. Vai sair do seu bolso, seu 13º vai pagar o 13º dos artistas, dos repórteres, né? Principalmente dessa fazenda aí que só passa imundície, né? Você sabe do que eu estou falando. Então, se você sabe dessas coisas e você também compactua com elas, você está alimentando o mal. Você está destruindo vidas também. Porque quando essas TVs estão no ar, atraindo pessoas para esse sistema religioso, e você está por trás alimentando com dízimos, com ofertas, essa gente, você também está compactuando com o mal. E não adianta vir com aquela desculpa e dizer, não, eu estou fazendo a minha parte com Deus. Se o líder está errado, se o pastor, se o reverendo, se o apóstolo está errado, ele vai se ver com Deus. Não, não pense isso. Diante de Deus, você é cúmplice, porque você está alimentando eles. Porque eles não trabalham, eles não fazem nada 24 horas. A única coisa que eles fazem é pedir dinheiro
O dia inteiro, das 8 da manhã à meia-noite, é pedindo dinheiro. E nem bem amanheceu o dia, eles já estão de madrugada no rádio, televisão, em tudo quanto é canto já, trabalhando, preparando para o outro dia arrecadar mais dinheiro. E você pode observar que você está cada dia mais pobre, mas eles estão cada dia mais ricos, cada dia mais cheios de poder desse mundo. Por quê? Mas então por que essa igreja é tão grande, é tão abençoada, tem muita gente? Não se iluda com isso. Não é porque tem tudo isso porque Deus está abençoando. Tem porque há quem dê. Há quem tire o dinheiro do leite do seu filho, da boca do próprio filho, para depositar nesses famosos altares, que de altar não tem nada, é pura idolatria. Então, você também tem que se voltar para Deus, acordar para a vida. Você está sendo cúmplice. Cada pessoa que é levada para esses lugares é explorada, né? Cada pessoa dessa que está ali sofrendo, escravizada por esses homens, você também está sendo cúmplice. Só de você dar um folheto para uma pessoa na rua, para que essa pessoa se conduza a essas verdadeiras gaiolas, esses verdadeiros açarpões, essas verdadeiras gaiolas de gente, né? Essas armadilhas, você está cooperando com essas pessoas. Veja a sua casa, veja a sua família, como é que está. Olhe quantos anos você está dentro dessas igrejas. Talvez você até nasceu, cresceu dentro de um lugar desse. Você está aí há 20, 30, 40 anos, cheio de doutrinas, cheio de ensinamentos errados, cheio de tudo que não presta e a sua vida não muda. Você é doente, você é depressivo, você é nervoso, você não tem amigos, você não tem nem a sua família mais, porque você acha que na sua família está todo mundo endemoniado. Por quê? Porque eles pregam isso, que a sua família que não vai na igreja estão endemoniados e você tem que se afastar deles. Só que você se afasta da sua família, se afasta dos seus amigos, se afasta de tudo, de todos e do mundo, e depois eles mesmos são o primeiro a chutar você, a jogar você na rua da amargura. Porque eles não fazem isso só com o povo, não. Principalmente pastores, né? Eles usam o pastor entra ali como membro, né? Dali ele pula para o grupo jovem. Tem pessoas que entram novinho, né? Rapazezinho novinho, 15, 16 anos. Ali ele entra como membro, de membro ele vai para a evangelização, de evangelização ele vai para o grupo jovem, daqui a pouco ele é evangelista, daqui a pouco ele já arruma uma coisa para ele fazer, daqui a pouco chama ele para ser pastor. Né? Então, quando ele passa a ser pastor, ele não pode mais trabalhar, ele não pode mais estudar, ele não pode mais fazer uma faculdade, ele não pode fazer mais nada. Ele fica 24 horas à disposição do sistema religioso, para cima e para baixo, viajando, vai para um país, vai para um estado, vai para outro, e o tempo passando, porque o tempo nesses lugares passa rápido. A pessoa, de tanto que a pessoa fica ali dentro, no meio do povo, e dia e noite ali dentro, que o tempo passa rápido. E quando esse jovem que entrou com 15 anos, 16 anos, ele chega aos 30, 40 anos prestando serviço, arrecadando dinheiro para o sistema religioso, que ele tem algum problema, ou ele tem alguma doença, ou acontece de acontecer alguma coisa, eles mandam ele embora sem dó e sem piedade, sem direito a nada. Ele, do mesmo jeito que ele entrou, ele sai. E além de mandar ele embora, vai para a rádio, vai para a televisão, vai para a igreja e defama essa pessoa. Começa a dizer que essa pessoa é caída, que ela é um ex, que ele é um endemoniado, que ele é igual ao diabo, que caiu do céu e arrastou a terça parte dos anjos. Eles desmoralizam aqueles 40, 30 anos de trabalho da pessoa. Para eles não vale nada, eles já faturaram, aquela pessoa já não presta mais para ele. Ele chupa a laranja, como chupar a laranja e jogar o bagaço fora. A pessoa fica na rua da amargura. E aí o que acontece? Não tem uma profissão, não sabe nada, aí a pessoa volta envergonhado para quem? Para a família, se tiver a família ainda, porque muitos nem família, já morreu todo mundo, né? Então, é isso que acontece. Esse será o seu fim, pastor, bispo, né? Esse será o seu fim. Bispo já não digo tanto, porque esses aí estão fazendo o pé de meia, né?
Mas você, pastor, que começou agora, que tem 10, 15 anos aí, esse será o seu fim, né? Se você não abrir os seus olhos. Esses religiosos, líderes religiosos, né? Como o Morcego, né? Como o Valdemígio Santiago, o Agenor Truque, Silas Malacheias, R.R. Suado, outros que tem por aí, eles fazem isso, esses loucos, esses alucinados, lobos vorazes, cão gulosos, loucos por dinheiro, tudo deles é dinheiro, pior do que o Silvio Santos, né? Porque o Silvio Santos pelo menos joga dinheiro, quem quer dinheiro, eles não, eles querem só para eles. E por causa disso eles fazem qualquer coisa. Vêm nos canais do YouTube derrubar os canais. Tem uma equipe de hackers, de pessoas que trabalham só para derrubar os canais de denúncias, né? Quantos canais que denuncia eles aí? Outro dia eles prenderam aí na África aí, prenderam um pastor, porque o pastor não aguentava mais, começou a denunciar o que eles estavam fazendo na rede social, no Facebook. Eles mandaram prender o pastor foi preso e eles mandaram prender o pastor, porque não aguentava mais e estava denunciando ele. Mas aí os canais de denúncia como esse que você está ouvindo agora, todo mundo foi para cima e deu aquele reboliço todo na África, né? Em Porto Príncipe lá, deu aquele reboliço todo, e aí eles viram que a nação, que todo mundo se manifestou, não dava mais para eles esconder, e aí eles foram lá para liberar o pastor, né? Mas com muita luta, e ainda jogando a culpa de tudo em cima do pastor. Então, meu amigo, esses homens, eles não pensam em nada e nem em ninguém. Veja que quando Jesus ressuscitou, aqui em Mateus capítulo 28, a Bíblia fala que, aqui ó, Mateus, a ressurreição de Jesus e o seu aparecimento. Diz aqui, ó, no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, depois da meia-noite, no sábado, depois da meia-noite é domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quer dizer, Maria Madalena foi lá de madrugada no sepulcro. Aí diz assim, ó, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, né? Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Quer dizer, o anjo de Deus, houve aquele terremoto, o anjo de Deus removeu a pedra do túmulo e se sentou em cima dela. E fala assim, o aspecto do anjo era como um relâmpago, e as suas vestes, alva como a neve. Os guardas tremeram, apavorados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Quer dizer, o anjo disse para elas viram, os guardas caíram ali como mortos, né? E aí o anjo chegou para Maria Madalena e disse, olha, não tema, eu sei que vocês estão aqui procurando Jesus, né? Que foi crucificado. Aí o anjo disse, ele não está aqui, ressuscitou, tá vendo? Eu não sei porque que essa gente faz tanta viagem para Jerusalém, né? Fica lá naquele túmulo lá, né? Procurando lá, fazendo idolatria, idolatrando aquele túmulo de pedra lá, né? Devia esse anjo descer de novo, dizer para essa gente que fica aí indo para lá, perder tempo, arriscando até a vida lá, né? Capaz de ter um atentado terrorista lá. Esse anjo devia descer lá e dizer de novo para essa gente, o que é que vocês estão fazendo aqui? Está procurando quem está vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa gente não entendeu ainda que Jesus já ressuscitou. E diz aqui, ó, Mateus, capítulo 28, no versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temas, porque eu sei que vocês estão buscando a Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Tá vendo? O anjo disse, ele não disse a vocês que ia ressuscitar? Ele não está aqui. Ele disse, vinde e vede onde ele jazia. Ou seja, entra aqui e olha lá onde ele estava ali sepultado. Né? Aí o anjo disse, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Ali o vereis.
como vos tenho dito. Vá agora, diga aos seus irmãos que ele vai encontrar com eles na Galiléia. Pode ir, faça o que eu estou mandando. É isso que o anjo disse. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Aí Jesus apareceu no meio do caminho e disse, salve, tudo bem? É isso que Jesus queria falar. E elas, aproximando-se, abraçou-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, não temas, vá e avisa aos meus irmãos que se dirija a Galiléia, e lá me verão. Está vendo o que é que Jesus disse? Jesus não disse, vá e diga para os meus servos, né? Que eles gostam de dizer que você tem que ser um servo fiel. Né? Não, né? Vá e diga aos meus irmãos. Ele não chamou nem mais de discípulos, está vendo? Passamos a ser todos irmãos, todos nós somos irmãos. Pare com esse negócio de ficar achando que você é evangelista, que você é pastor, que você é guru, que você é bispo, que você é apóstolo, que você é aquilo. Isso tudo é título, isso para Deus não vale absolutamente nada. Olha o que Jesus disse. Você não disse que é seguidor de Jesus? Então ouça o que ele está dizendo. Vá aqui, ó. 28:10, Mateus 28:10. Então disse Jesus. Quem disse? Jesus. Você crê em Jesus? Você ainda consegue crer em Jesus, mesmo estando dentro desse sistema religioso? Foi Jesus que disse isso aqui a Maria. Preste atenção, Maria. Vá e diga aos meus irmãos. Tá vendo? Primeiro ele disse, ó. Então Jesus lhe disse, não tema, não tenha medo. Olha aí, a primeira coisa que Jesus falou. Não tenha medo, porque um cara morreu, ressuscitou, apareceu para mim, estou vendo ele, né? Para ter medo, né? Ela viu na hora que ele estava sendo crucificado lá, a verdade. Ela viu ele sangrando, ela viu o que eles fizeram. E ele apareceu com um corpo novo, glorificado, e disse, não temas, não temas, tá vendo? Esse sistema religioso, a coisa que eles mais fazem com o povo de Deus é meter medo no povo de Deus. Cuidado, viu? Cuidado com o diabo, porque o diabo vai te matar. O diabo está na sua casa, no papagaio, no cachorro, no gato, no seu marido. É só colocando terror, medo. Se você não der dízimo, o devorador vai entrar na sua casa. Vai quebrar seu carro, vai quebrar sua casa, vai quebrar isso, vai quebrar aquilo. Vai comer o seu dinheiro. O devorador é ele mesmo, né? São eles, né? Então, eles vivem colocando medo. Cuidado que o Apocalipse, porque o diabo vai te levar para o inferno. Né? Quantas vezes as pessoas ouvem isso aí? As pessoas ficam apavoradas. E muitas estão dentro desse sistema religioso por medo. Muitas não saem por medo, porque elas são ameaçadas. Mas olha o que Jesus diz. Não temas. A primeira coisa que Jesus disse, não temas. Por que Jesus disse? Porque Jesus sabia, Jesus entendia. Poxa, é uma coisa muito forte mesmo. Eu estou aqui, eu ressuscitei, eu sou Deus, eu sei o que está acontecendo. Só que elas são minhas ovelhinhas, elas não sabem o que está acontecendo. Ainda não digeriu ainda. Então Jesus acalmou, falou, não temas, mas vá e avisa aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Você crê nessa palavra, meu amigo? Tá vendo? Aí diz aqui, ó. Aí embaixo agora você vai ver o detalhe. Jesus apareceu, os soldados ficaram mesmo que inertes. Mas viram, eles conseguiram ver que apareceu o anjo, que o anjo fez o terremoto, que abriu, que Jesus saiu. Diz aqui, ó, os judeus subornam os guardas. Os judeus são os líderes religiosos. Olha o que esse... Aí diz aqui, ó, indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e encontraram os principais sacerdotes, tá vendo? Os cabeças, né? Os bispão, os Valdemígio Santiago da vida, né? Os Macedões da vida, né? Os Silas Malachias da vida, os Agenôs Truques da vida, que são os líderes religiosos de hoje, não só da evangélica, mas da católica e de tudo quanto é canto. Líderes religiosos, não é você que é católico não, nem evangélico não, tá? Você é a ovelha de Jesus, estou falando do líder, dos líderes. E disse assim, ó, Mateus
28:11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e encontraram o sumo sacerdote. Tudo o que sucedera, e contaram aos sacerdotes tudo o que sucederam. Os soldados foram e contaram ao sacerdote: olha, aconteceu isso. Houve um terremoto, desceu um anjo iluminado como um relâmpago, abriu a cova, ele saiu. Ele quem? Quem saiu, rapaz? Jesus, esse que nós crucificamos. Ele saiu vivo lá de... Aí isso aqui, ó. Contou tudo. E reunindo-se eles em conselho, aí já fizeram a reunião, né? É assim que eles fazem. Nós estamos aqui nos canais de denúncias denunciando, e é assim que eles fazem. Eles se reúnem para ver como é que vai destruir a gente, né? Para ver como é que vai destruir os canais, para ver como é que vai impedir das pessoas ouvirem no YouTube, no Facebook ou em qualquer lugar. Eles se reúnem para tramar. E agora eles tramaram aí, estão colocando um monte de hacker para derrubar os canais de denúncias. Mas maior é aquele que está com a gente, do que aquele que está com eles, né? Então diz assim, ó, reuniram-se em conselho com os anciões e deram grande soma de dinheiro aos soldados. Olha aí, eles se reuniram, depois que eles tramaram tudo o que é que iam fazer, chamou os soldados que estavam lá guardando o túmulo de Jesus e disse: olha, pega essa grana aqui, e eu tenho uma coisa, bico fechado, não fala nada disso para ninguém, toma aqui. Deram dinheiro para as pessoas. Você veja a cabeça desses homens. O que era para eles fazerem? Quando os soldados falaram isso para eles, que aqueles que ele crucificaram estava vivo, ressuscitou, apareceu um anjo e ele saiu de dentro da tumba vivo, diferente. O que eles tinham que fazer? Se arrependerem, né? Falar: realmente, verdadeiramente, aquele homem era um filho de Deus. Cometemos um erro, cometemos uma injustiça. Nós não deveríamos ter feito isso. Nós estávamos cegos. Vamos nos arrepender e vamos, se caso ele aparecer para nós, vamos pedir perdão e vamos anunciar a palavra dele. Não era isso? A verdade. Era isso que eles deviam ter feito. Não, muito pelo contrário. Então você vê que essa gente não se converte. Por mais que ela saiba que hoje Jesus está vivo, que a graça de Deus já está no mundo, já está no globo terrestre inteiro, que eles precisam pregar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, eles não querem, porque o dinheiro fala mais alto. Está vendo o que eles já usaram? O dinheiro para subornar. Tudo era dinheiro, tudo no pensamento do dinheiro, comprando todo mundo com dinheiro. Assim como eles hoje compram juiz, compram deputados, compram todo mundo. Compra o judiciário, compra tudo, compra todo mundo, compra testemunha falsa, né? Para às vezes dar um testemunho até contra o próprio pastor que trabalhou a vida inteira para eles e colocar eles na justiça. Eles compram pessoas, né? Subornam pessoas, compra a polícia, compra todo mundo. Os sumos sacerdotes, os grandão, os maiorais, tá vendo? Vamos lá, Mateus 28, 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, né? Até os velhos, que os anciões, né? Os mais velhos, né? Os piores, quanto mais velho, mais canalha, né? Como diz o outro, né? Os canalhas também envelhecem, né? Deram grande soma de dinheiro, grande, o negócio foi bom, o pagamento foi bom para o soldado ficar calado, né? Aos soldados, e recomendando-lhe que dissessem que viram de noite. E recomendou ao soldado, disse assim, se alguém perguntar a vocês, ele disse assim, diga que vieram os discípulos dele de noite e roubaram enquanto dormiam, e roubaram o corpo enquanto dormiam. Essa Bíblia aqui é meio atrapalhada, nós vamos arrumar outra para falar para vocês. Porque é traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, vai vendo, tudo errado, né? Para confundir o cristão, mas a gente tá de olho. Aí diz assim, Mateus 28, 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, olha aí, político já, tá vendo? Ainda falou para os soldados, diga que for discípulos dele que chegou à noite e pegou o corpo dele, que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Agora, caso isso chegue ao conhecimento do governador, quem era o governador? Pilatos. Pilatos que tinha mandado crucificar Jesus e ele não estava querendo, já fez aquilo sem vontade de fazer. E diz aqui,
nós o persuadiremos, tá vendo? E caso o governador venha saber disso, nós vamos persuadir ele, né? Nós vamos persuadir, olha para aí. E vos poremos em segurança, né? Se o governador souber de uma coisa dessa e querer prender vocês, nós vamos persuadir ele e vamos pôr vocês em segurança. Fica tranquilo que nós estamos com você, faça só o que nós estamos mandando. Eles recebendo o dinheiro, tá vendo? Tudo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão se divulgou-se entre judeus até o dia de hoje. Então, meu amigo, você precisa entender, muitas vezes a gente tem até vontade que essas pessoas se convertam, que essas pessoas realmente se voltem para Deus, mas é impossível. Você veja, os próprios soldados, né, dizendo para eles, nós vimos o anjo. Houve um terremoto, depois apareceu um anjo, o formato dele era com um homem de vestido de branco, parecendo um relâmpago, né? E eles abriram a tumba e esse que nós crucificamos, ele saiu lá de dentro vivo. E eles ficaram tudo ouvindo, né? Aí é o que eu digo para você, o que eles tinham que fazer? Se arrependeram, né? Você veja que eles não se arrependeram. O espírito que estava naqueles homens é o mesmo espírito que está nesses homens que vocês veem agora, no século XXI, em 2019. É o mesmo espírito. Eles não querem saber que Jesus está vivo ou deixa de estar. Eles querem dinheiro. Então, meu amigo, se você é um filho de Deus, um cristão, saiam de dentro desse sistema religioso imediatamente, antes que a sua vida seja destruída totalmente. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, né? Assine o canal, faça os seus comentários, né? Eu queria saber o que você acha dessa palavra, você pode fazer também os seus comentários. Se quiser criticar também, fique à vontade. Peço a você também que assine os outros canais de denúncia, como os canais do Alfredo Paulo, do Jair Francisco, do Marcelo Roque, do Davi Vieira, do Natan Silva, do Profeta Nervosão, o canal do Dallas, o canal do Profeta Cristão, entre tantos outros canais que estão por aí. Dê aí o seu like, assine o canal e um grande abraço a todos e até a próxima.